Foi passado, gente, uma enrolação total. Pessoal, seguinte, eu vou falar hoje pra vocês um pouco sobre a minha péssima experiência com a compra de uma moto. Foi uma troca de frota da Ambev. Eu vou falar isso com o intuito de alertar vocês, cara, porque realmente é algo muito complicado. Bom, eu recebi através do Instagram uma propaganda de um determinado perfil e mostrava motos troca de frota da Ambev e tal. A moto os valores eram bem atrativos, tá? A gente tá falando aí 4, 5 mil abaixo da tabela FIP. Bom, na ocasião eu conversei com algumas pessoas, alguns colegas, alguns conhecidos. O pessoal, eu tive algumas pessoas que compraram esse tipo nesse procedimento, não tiveram problema algum. Peguei referência, inclusive um amigo meu, dono de uma oficina, conhece o gerente, ligou por chamada de vídeo, falou, não pode comprar que o pessoal eu conheço, tá? Bacana, legal. Teve uma pessoa que teve problema com documentação, demorou bastante o documento dele, mais de um ano, e foi de todos que eu conversei. Bom, fui até lá, fiz a visitação. Verifiquei realmente as motos, assim, são motos, vem um lote gigante, o cara monta, né, o que dá pra montar, às vezes vem uma faltando roda, não sei o que, ele monta e põe pra venda. 4 mil na época eu peguei uma Phaser 150 2019, cara, saiu 9,5 se eu não estiver enganado. A tabela da moto era quase 15, pô, bacana. Quando você vai lá nesse pátio, é um pátio, não é leilão, é troca de frota. A Ambev, ela, aqui em São Paulo, ela centraliza todas as vendas nessa empresa que eu vou colocar aí pra vocês o nome. É alguma coisa terraplanagem. Quando você chega lá, você vê, né, as motos estão pra visitação e tal, beleza. O que acontece? Quando você vai para a parte de documentação, você faz o pagamento e tal, o pessoal fala, ó, o recibo ele pode demorar de 3 a 6 meses para sair, porque depende da assinatura de não sei o que lá, beleza. Falei, tá bom, dentro desse termo, tá, mas a gente imprime a documentação para você poder rodar com a moto, você fazer seguro, lá, beleza, maravilha. Eu falei, bom, de 3 a 6 meses, aceitável, né? Porque quando você compra, por exemplo, uma moto no leilão, eles pedem 45 dias para expedir o recibo. Determinadas leilões, tem leilão que pede 60 dias úteis e ia bater ali 90 dias. Falei, tranquilo, vambora. Bom, o que eu precisei fazer na moto? Eu precisei levar 1 litro de óleo pra gente trocar lá na hora. E prestem bem atenção, a gente trocou o óleo da moto. Porém, você não pode chegar lá e liga a moto, fica acelerando, tipo, não pode fazer isso, não pode. Então a gente trocou o óleo e eu dei uma carga na bateria e vim embora. Trouxe a moto, a gente colocou o nosso baú, porque é uma moto que era pra trabalhar na rua, maravilha, a moto show de bola. Começamos a trabalhar. E beleza, até aí tava tudo certo. A moto, pum, rodando todo dia, rodando. Eu tive problema com essa moto, basicamente, numa roda traseira, que ela não tava dando mais ajuste, né, pro freio, a gente teve que colocar uma outra roda. Mas isso demorou. E o motor, eu percebi, um mês e meio depois, que em alta ele fumava. Então não foi algo que eu consegui testar lá na hora, mas fazer o quê? Paciência. Era uma moto que era para trabalho e ficou rodando. Bom, passados 6 meses, eu comecei a entrar em contato com o pessoal. E o contato lá com eles, pelo WhatsApp, é muito complicado. Eles não retornam, é bem difícil. O pessoal demora muito para te responder. Você manda mensagem numa segunda, o cara vem te responder numa quinta, sabe? E eu precisando de posicionamento, por quê? Apesar de eu ter conseguido fazer o seguro da moto, se acontecesse qualquer coisa, eles iam pedir pelo menos o recibo. E eu não tinha o recibo, né? Eu tinha só o documento de rodar. Outro ponto que também me deixou bastante apreensivo. Passado desses 6 meses, eu não conseguia puxar o que tinha de multa na moto. Se eu tomei alguma multa nesse período, eu já não conseguia puxar, não conseguia fazer nada. Mas ela estava licenciada, estava rodando. São 3 pontos, né? Falei 2, vou falar o terceiro. O terceiro é que assim, você tem que andar com a moto com a manutenção excepcionalmente em dia, não pode deixar um pneu careca. Por quê? Se a moto vai pro pátio, é presa por uma blitz, eu não ia conseguir tirar essa moto de maneira alguma. Pois bem, passou 6 meses, 7 meses e nada. O pessoal, tô vendo, tô verificando. Aí chegou um ponto que eu falei, preciso que vocês verifiquem pelo menos as multas, porque tinha uma pessoa que trabalhava com a gente, que essa pessoa falou, eu acho que eu tomei uma multa. Eu falei, eu preciso que você levante pelo menos as multas e tal. Foi passado, gente, uma enrolação total. Eles têm um despachante próprio. Esse despachante demora muito para responder, não vem com a conclusão. Eu pedi o levantamento de uma simples multa. Não conseguiram levantar. Passado 8 meses e nada desse documento e a moto rodando, a gente trabalhando. É uma moto que não pode parar. Eu consegui o contato de uma pessoa que eu acredito que seja a gerente, eu não sei. Eu peguei e falei pra ela, infelizmente eu estou há 8 meses esperando, já passou o prazo de vocês aí, já extrapolou, e eu quero saber qual que é o procedimento. Bom, eles não me deram opção, né? Que eu falei, se você tiver alguma moto com documento em dia, com um recibo em mãos, eu pego de volta, eu pego, troco, não tem problema. Enfim, eles optaram em devolver, falaram, não, traz a moto aqui, né? Na verdade, assim, traz a moto assim, aqui fui eu que deduzi, porque as informações são bem desconexas, né? Eles falam, aí, eu tenho agendamento pra tal dia, mas não me falou qual era o procedimento. Enfim. Agendei o dia, levei a moto lá. Nisso, qual que foi o meu prejuízo? A gente investe em peça, a gente tinha trocado relação, tinha trocado pneu, tinha colocado um suporte reforçado pro baú. O suporte eu ainda conseguia tirar, mas relação, pneu, bateria, essas coisas eu não tinha, né? Vou depenar a moto pra devolver, colocar as peças velhas. Tive que trocar a frente da moto, a máscara do farol tinha quebrado, veio quebrada, eu não vi. Enfim, esse foi um dos principais, né, prejuízos também, foi essa questão do investimento que a gente fez. Pois bem, chegamos lá, quando chegou lá, o rapaz que eu conhecia, ele é meio que mecânico de lá e tal, ele é o gerente meio que mecânico. Só que, cara, assim, ele começou a avaliar a moto. Chegou lá, ele foi avaliar a moto, olhou aqui. Pois bem, eles foram lá, descontaram o retentor de bengala. Quando eu peguei a moto, os retentores já estavam estourados.
porém o retentor ele estourava porque a bengala estava arriscada. Eu cheguei a trocar uma vez o retentor e estourou de novo. Descontou o retentor de bengala, descontou o anel de vedação do cilindro do motor, porque ele falou que estava fumando, e realmente estava fumando em alta. Enfim, aí milagrosamente conseguiram puxar as multas, descontar, enfim. Tomei um certo prejuízo por conta das peças, né, que a gente investiu, as peças que ele julgou que precisavam ser trocadas lá na hora, ele também eu. Dava para ter esticado essa conversa? Dava, porque a partir do momento que você vende um veículo e você não fornece o recibo, ou você estipulou o prazo, você não cumpriu, você já está lesionando o seu cliente, né? Mas para não esticar isso, eu só queria sair daquele lugar, eu estava junto com um amigo meu, falei, mano, eu só quero ir embora daqui, eu não compro mais uma vírgula sem recibo, não tem como. Apesar de eu ter tido alguns colegas que não tiveram problemas, eu tive um colega que teve um problema mais de um ano andando no risco, porque se a moto tem seguro, acontece alguma coisa, a seguradora não vai querer pagar. Se a moto vai pro pátio, por qualquer motivo que seja, você vai precisar deles para poder remover a moto, retirar a moto, enfim, uma dor de cabeça tremenda. Então, por esse motivo, eu não recomendo, por todo esse conjunto, eu não recomendo você comprar uma moto, essas trocas de frota da Ambev. Eu não sei qual que é o procedimento, porque a Ambev empurra para essa empresa e a empresa empurra para a Ambev. Fica um jogando pro outro, acerca da documentação. Então, eles têm Phaser 150, Titan 160, CG 150, eles têm um monte de moto. Você vai ver, ou ela é azul ou ela é branca, a placa normalmente é de Contagem, tinha a placa de Manaus, enfim, assim, tem de tudo que é canto, mas infelizmente eu não recomendo porque você vai comprar, você vai ter uma dor de cabeça das grandes, tá? O pessoal realmente, inclusive eu encontrei uma vez um cara na rua com uma moto idêntica, eu vi que a placa dele era de Contagem, eu peguei e conversei com ele, eu falei, cara, você comprou assim, assim, ele falou, cara, comprei e eu tô brigando com o despachante deles, tem 3 meses que eu não consegui licenciar a moto. Então assim, por ali eu já comecei a ver que eu ia ter problemas, então eu não recomendo, mesmo com referência, pessoal, recibo tem que ser sempre na mão, recibo na mão, salvo quando você compra num leilão, que aí é estipulado dentro das cláusulas do contrato do leilão, tem o leiloeiro, eles sempre honram o prazo certinho, tá? Então é isso, infelizmente eu não recomendo, corra disso daí, porque você pode se meter numa bucha, porque se por acaso essa moto tivesse sido roubada ou presa, eu teria perdido todo o investimento inicial aí que a gente fez para poder adquirir um veículo para trabalhar, tá? Infelizmente é isso, não recomendo, tem todos os dados aqui, vou colocar uns prints aí, nome da empresa, onde fica, ela fica, se eu não me engano, no acesso da Fernão Dias, é um pátio fechado, você tem que agendar lá, não recomendo, cara, é dor de cabeça na certa, beleza? Fui!